escuta falar por aí que compliance se mete em gestão de acesso a sistemas, cria política de gestão de acessos a sistemas e até hoje não entendeu por que o compliance bota a mão nesse assunto. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar por quê. Bem, o compliance é aquela área responsável por garantir que a empresa cumpre com todas as suas obrigações de compliance mandatórias, aquilo que ela é obrigada, e convence a empresa a assumir obrigações de compliance voluntárias, aquilo que seria um dever moral para ela assumir. E você deve estar se perguntando, mas qual é a relação disso com gestão de acesso a sistemas? E a relação é total. Por um motivo muito simples, pensa comigo. Se o compliance é a área responsável por garantir que a empresa cumpra com as suas obrigações legais e regulatórias, olhar para os sistemas que suportam processos que atendam a essas obrigações é extremamente necessário, porque às vezes a empresa até tem um processo para cumprir uma determinada obrigação, mas o furo desse processo está no sistema, está nos perfis de acessos aos sistemas que permite que pessoas alheias àquela informação ou pessoas alheias àquela atividade possam ir lá e meter a mão onde não deve, seja por fraude ou seja por falha. Então vamos lá, vamos botar numa vida real aqui. Supondo que você atue numa empresa em que os processos ali para combater a corrupção são muito sensíveis, porque é uma empresa que celebra contrato com a administração pública e aí ela tem dever de transparência, ela tem dever de criar processos muito rigorosos ali para garantir que de fato os riscos de corrupção sejam mitigados e ela não sofra todas as sanções ali impostas pela lei anticorrupção. E aí imagina que todo o processo licitatório ele passe por dentro de um sistema que várias pessoas têm acesso, várias pessoas que não precisam ter acesso àquele sistema, aquelas informações, aquele processo, têm acesso por uma falha de gestão no sistema. E aí um usuário, ou por falha humana, ou por fraude mesmo, ele vai lá e altera uma informação depois de uma etapa de aprovação. Então imagina que o processo de participação de licitação está cheio de controles bonitinhos ali para garantir que os valores negociados naquela proposta ali sejam compatíveis com o mercado, não sejam abusivos, que não tenha ali um superfaturamento que significa ali uma gordura para que seja transformado em propina, por exemplo. Então imagina que você tenha uma etapa de controle em que alguém neutro aprova a versão final daquela proposta, só que essa proposta segue um fluxo dentro do sistema e depois dessa etapa de controle aqui, esse fluxo pode ser alterado por outros usuários, ou usuários que não deveriam ter acesso àquele sistema, ou usuários que podem ter acesso ao sistema, mas que não deveriam ter permissão para alterar determinados campos daquela proposta, por exemplo. Então você percebe que a ausência da devida gestão de acesso ao sistema pode provocar uma falha humana ou uma fraude que vai acarretar numa não conformidade para a empresa por um problema operacional. Então existe uma adequação, ou seja, o check de conformidade foi dado, você olhou lá os processos de participação de licitação, falou, opa, implementamos controle, está tudo redondinho, a gente está aqui com o nosso risco de corrupção mitigado, tem alguém neutro aqui que aprova a versão final dessa proposta, então essa proposta não segue com valores abusivos, com qualquer prática ali que possa sugerir que tenha alguma atividade ilícita envolvida, mas existe um gap, existem falhas no fluxo que segue, que permite que campos dessa proposta sejam alterados ou por pessoas indevidas ou indevidamente por pessoas que poderiam ter acesso àquela informação. Então consegue perceber que gestão de acesso é um assunto que o profissional de compliance precisa conhecer? Porque pensa o seguinte, a máxima é, ninguém deve ter acesso a sistemas ou a informações ou a ações que não sejam estritamente necessárias para o desempenho da atividade dela. Então, se ela tem acesso a um sistema que ela não precisa para trabalhar, se ela tem acesso a uma informação, seja ela eletrônica, seja ela em documento físico, que ela não precisa para trabalhar, ou se ela tem acesso a sistemas ou informações que ela até precisa para trabalhar,
mas que ela não deveria poder executar uma determinada ação, seja alteração, seja inclusão, seja deleção de informação, isso não deveria ser permitido. Então a melhor forma de você blindar processos é você não permitir que usuários tenham acesso a informações ou a ações que elas não precisam ter ou executar no desempenho das suas atividades. Tão simples quanto isso. E aí, como você trabalha com gestão de acesso? Uma maneira muito simples. Ou você parte de um sistema para você mapear todos os usuários que estão ali dentro e os seus perfis de acesso e verificar se as atividades que aquelas pessoas desempenham condizem com esses acessos que elas têm, ou você faz um movimento inverso. Você, ao mapear processos, você identifica quais são os sistemas e as ações necessárias para que aquele processo seja executado e depois confronta com os acessos que os executores desses processos têm dentro da empresa. Se eu executo processos só em 2 sistemas e eu preciso só de 3 ações, e quando você levanta ali e descobre que eu tenho acesso a 5 sistemas da empresa, por que eu tenho acesso a mais 3? O que eu faço que eu preciso de acesso a esses outros 3? Eu tenho que ter justificativa para isso. E se eu não tiver justificativa para isso, esses acessos devem ser cortados. Então, de maneira resumida, gestão de acessos é um assunto necessário para o compliance, de conhecimento indispensável para um profissional de compliance. É necessário que as empresas tenham políticas de gestão de acessos, sim, principalmente para os seus sistemas críticos. Então, se num primeiro momento é impossível você ter uma política de gestão de acessos que abarque todos os processos da empresa, não fique preocupada com isso, porque é normal. Aliás, o mais comum é que a gente trabalhe com políticas de gestão de acesso só aos sistemas críticos da empresa e não a todos. E aí sim, nessa política de gestão de acesso, você tem que determinar critérios para que acessos sejam concedidos, novos perfis sejam concedidos e principalmente que acessos sejam revogados no tempo certo. Seja porque a pessoa mudou de atividade dentro da empresa e não precisa mais daquele acesso, seja porque a pessoa foi desligada da empresa e esse acesso precisa ser imediatamente cortado. Então esse trabalho tem que ser estruturado da seguinte forma: a quais sistemas cada pessoa tem que ter acesso dentro da empresa, qual é o perfil necessário para ela executar as suas atividades e quais são os momentos que esses acessos devem ser revisados e principalmente cortados. E ao fazer o exercício de colocar isso tudo dentro de uma política, você não vai ter inicialmente resposta para um monte de perguntas, mas é isso mesmo, a dinâmica é essa. Num primeiro momento você vai construir uma política que talvez não deixe tudo amarradinho, mas isso é um primeiro passo de uma cultura de controle. Possivelmente a tua versão 2 vai ser um pouquinho mais rigorosa, já vai ter mais critério, a tua versão 3, e é assim que funciona. Então não fique estacionado no assunto gestão de acesso, porque a empresa tem 10 sistemas e você só conseguiu mapear 2. Se você conseguiu mapear 2 e são 2 sistemas críticos da empresa, faça uma política para esses 2 sistemas críticos, depois você olha o resto. Melhoria contínua, é assim que funciona com todo mundo do mercado e nas melhores empresas, eu posso te garantir. Então, se esse vídeo foi bacana para você, deixa um like aqui, faz o teu comentário, compartilha com um colega e se inscreve no canal pra gente se ver aí mais vezes e eu trazer mais conteúdo para você. Tchau, tchau!